Agora vamos conversar com o prefeito Gustavo José Bonotto, destacando os principais pontos do seu pronunciamento na tarde desta quinta-feira, onde o anúncio do decreto de calamidade pública do município. Prefeito, seria um segundo decreto de calamidade pública, só que diferente em relação ao primeiro, esse mais abrangente, mais profundo. Demar, na verdade, o nosso primeiro decreto foi de emergência e agora ele passa a ser de calamidade pública. Qual que é a diferenciação? Uma situação de emergência é quando o município, o ente da federação, identifica a complexidade de resposta a uma determinada dificuldade. Foi o que aconteceu, por exemplo, em relação à estiagem. Acabo de receber que foi reconhecida, homologada a situação de emergência em função da estiagem de Lagoa Vermelha no dia de hoje. O decreto ele era lá do dia 17, se não me falha a memória. A situação de emergência também ocorreu nos vendavais, ocorreu na greve dos caminhoneiros. Agora nós repetimos neste primeiro momento, e o que há agora é uma ampliação. A calamidade pública é quando há um risco maior a ser enfrentado e, de certa forma, também nós nos alinhamos com a nomenclatura, com a condição do Estado do Rio Grande do Sul. O que nós fizemos, então, foi um encontro das normativas, até, Ademar, porque acho extremamente importante, nesse momento, uma unicidade, uma uniformidade em relação às vedações. Entendo que muitas particularidades ficam agredidas neste momento, porém, o controle, de certa forma, é impossível hoje você dissociar uma linha territorial entre alguns municípios. E aí, então, essa adoção de características uniformes em todo o Estado acaba sendo, de certa forma, mais eficaz do que medidas tomadas de forma isolada. Prefeito, o senhor destacou vários pontos desse novo decreto que passam a vigorar. Claro, agora depende ainda da aprovação pelo Estado. Isso, mas ele já passa a ser... Na verdade, nós já estamos sobre a responsabilidade de respeitar o decreto estadual. Então, o que nós trazendo no âmbito municipal apenas especifica um pouquinho mais em algumas situações e, a partir de então, não há necessidade de reconhecimento do mesmo para que passe a valer essa situação. Em síntese, o que ele traz é um incremento na vedação às praças públicas e espaços públicos que tornam-se interditados. Então, por exemplo... Como é que funciona essa interdição? A Lagoa Vermelha, por exemplo, nós passaremos um cadeado no portão que lá nós temos. Nas praças nós vamos fazer, naquelas que é possível, uma vedação com isolamento, com aquele cordão reflexivo, para que, de certa forma, Ademar, é educativo, no sentido, porque a pessoa vai transpor se quiser, mas a ideia é justamente que esteja presente, mais visível à nossa comunidade, essa necessidade do afastamento, do distanciamento social, na medida do possível. E aí eu faço de novo um chamamento para que cada um possa ser fiscal de si e possa perceber aquilo que realmente é necessário em relação à circulação e exposição ao risco que está iminente. Nós temos, Ademar, um aumento no número de casos monitorados em Lagoa Vermelha. Ele não é tão substancial em relação a outros municípios, creio eu que pelo filtro instaurado pela Secretaria da Saúde, que é um atendimento médico, né, antes de colocá-lo em determinada situação. É impossível hoje, Ademar, afirmar que existe ou não contaminação em Lagoa Vermelha. A partir da alteração da postura do Ministério da Saúde de só testar aqueles casos que estão em internação, a gente provavelmente vai ter uma subestimativa dos casos e, a partir do momento em que nós tivermos acesso aos testes rápidos, que não existem ainda em lugar nenhum, que nós tenhamos então um incremento dessa situação, mas que vai ser algo extremamente importante para, de certa forma, a estratégia de combate ao coronavírus.